20 de setembro, iniciando a gravação da nossa aula de banco de dados, não, mentira, nossa aula de tecnologia da informação. Hoje, nossa aula número 7. Semana que vem, teremos B1. Ok? Deixa eu admitir aqui. Naila, boa noite. Bom, gente, eu comecei essa nossa aula. Eu estou compartilhando com vocês um vídeo, né, sem muita pretensão. Ele não tem nenhum áudio explicativo, tá? Mas eu estava procurando essa matéria para começar a falar com vocês sobre ela. Tá? A ideia, né, dessa demonstração é que vocês pudessem ver um robô, né, cozinheiro, um robô que pudesse cozinhar. Essas conversas, elas vêm desde 2016, ainda está na fase de protótipo, tá? Mas o conceito é que esse robô pudesse ter receitas pré-definidas e ele pudesse prepará-las, né? E aí, no protótipo, eles estão compartilhando com as pessoas aí para que elas pudessem experimentar, tá? Comercialmente, essa solução ainda não está disponível, né? 2015, né, na Feira de Xangai. Então, assim, são rumores, são tentativas, são protótipos, são visões que às vezes os empresários têm, né, para poder inovar os seus negócios, para poder evoluir, né, nos serviços que eles oferecem. Então, muito disso vou sim, Rafael, no final da aula hoje é para isso, tá? Então eu vou seguir com as tendências, né? E aí, num dado momento, a gente entra falando sobre a B1, ok? Mas eu vou fazer sim. Então, os empresários, eles vão olhando, né, como as coisas estão acontecendo e vão se reinventando. Isso significa que as coisas não vão sempre ser da forma como vocês estão acostumados. Na semana passada, só trazendo um pouquinho do que a gente tinha conversado, na semana passada a gente falava um pouquinho sobre as desigualdades que essa evolução tecnológica ela traz, né? E a gente finalizou refletindo um pouquinho que vai gerar desemprego? Gera, né? De maneira muito direta e muito dura, né? Gera sim. E aí, o que vai ser, né? A humanidade vai parar por conta disso? Não, né? Poxa, mas tende a aumentar a desigualdade? Sim. E a vocês, né? Por isso que eu gosto de fazer essa abordagem um pouco mais à frente, né? Mas a vocês resta o quê? Resta vocês Estudar. se prepararem. Fala, Rafa. Não, professor. Nada não. Vazou aí? Eu apertei o botão sem querer na hora. Sem crise. Mas então, a vocês, resta vocês estarem preparados e saberem que essas coisas, elas vão acontecer, tá? O segundo exemplo, eu estava preparando, né, esse encontro com vocês. Eu só queria encontrar aqui. Eu não tenho, mas esse vídeo, gente, que eu vou comentar com vocês, ele foi compartilhado esse ano, tá? Então, o que acontece? Teve um tempo que a maioria dos lugares, eles investiram, os estabelecimentos, principalmente de alimentos, eles investiram em serviços onde máquinas poderiam te atender, né? Máquina de refrigerante, você vai lá, coloca uma moeda, ele te dá o refrigerante.
as geladeiras lá inteligentes que você coloca um crédito, escolhe o produto, ela te entrega. Isso para snacks para refrigerantes, bebidas, enfim, né? Por acaso, né? Mais do mesmo, né? Eu moro num lugar, né, um condomínio, que recentemente, por iniciativa de alguém, né, foi colocado no condomínio uma geladeira, e aí você, com o aplicativo, você se cadastra, e você pode consumir itens dessa geladeira. Então você compra crédito, conforme você retira itens da geladeira, ele diminui do seu crédito. Com isso, a comodidade é para que você não tenha que se deslocar de onde você está para ir até algum estabelecimento comprar bebidas que você não tem na sua casa. Chegou um convidado, tem alguma coisa inesperada, você não teve tempo de se preparar, você vai no autosserviço, vai na geladeira, sem nenhum atendente, sem nenhum balconista, sem nada, com o seu aplicativo você vai lá, pode se identificar com o QR Code, né, ele sabe que você abriu, você pega a quantidade que você precisa, ele escaneia e checa quanto você pegou e debita da sua conta. Nossa, isso não tem novidade nenhuma. Não tem. Mas o reflexo disso é que não é necessário mais um atendente para poder fornecer aquilo que as pessoas buscam na geladeira. Tá? Isso é fato. A ideia desse vídeo aqui, e eu encontrei esse material em vários lugares, então não é algo assim, isso aqui é propaganda, como vocês veem às vezes alguns vídeos de um celular que é dobrável, que é transparente, né, que você bate no pulso, ele enrola. Aquilo são insights, são ideias. Né? Esse material aqui, inclusive, tem, né, matérias no Brasil, só que eu encontrei, né, algumas matérias fora. Então, qual que é a ideia? E isso foi fomentado por conta da pandemia. A ideia aqui é que as pessoas possam chegar no estabelecimento, possam escolher os produtos de um cardápio, e os produtos eles serão disponibilizados dentro dessas, dessas portinhas aqui, onde portinhas azuis indicam produtos frios, portinhas vermelhas indicam produtos quentes. Então, como que é o processo? Né? Vocês já viram, algumas redes de fast food, elas estão colocando vocês para trabalharem ao invés dos atendentes. Antigamente, né, vocês iam no McDonald's, vocês tinham uma fila, chegava lá no caixa, a pessoa do caixa te perguntava o que você quer, né? E o McDonald's faz tempo que ele vem divulgando a ideia de você comprar por número, né? Eu quero o número 1, número 2, número 5. Em qualquer McDonald's do mundo, o número 1 é a mesma coisa. Número 2 é a mesma coisa. Então eles padronizaram os seus produtos. Mas hoje não, hoje você chega, tem um totem, né, uma TV lá invertida, onde você vai lá, você escolhe o seu lanche, o seu pão, o ponto da carne, se você quer adicionar ou não quer, enfim. O trabalho do recepcionista ali cai por terra, né? E aí? E aí você vai pagar isso com o seu cartão de crédito ou débito, coloca lá na leitora, tal, finalizou seu pedido, recebe o comprovante de maneira hoje muito tranquila, né, para vocês que estão acostumados. Tem uma rede, né, que reza a lenda por um tempo. Essa rede, o Luciano Huck, ele era um dos investidores, né, que é o Jerônimo, que daqui a pouco, para quem é de Araçatuba, vai estar abrindo uma franquia deles aqui. Eu não ganho nada com isso, só informação. Mas o Jerônimo, ele visa ser uma alternativa ao McDonald's, ao Burger King, entregando para vocês a proposta, tá? Lanches melhores, né, do que um fast food tradicional, com um preço menor. Mas como é que eles fizeram isso? Automatizando. Então você escolhe, dentro de uma tela você paga, e você tem um local que você retira, ou, né, tem um alerta, um aviso, olha, seu lanche está pronto, vai lá pegar. Então não tem a figura de um garçom, do atendente que vai te levar.
como os fast food já não tem, né? Você retira lá no balcão aquilo que você encomendou. Mas esse autosserviço ele já existe hoje. Isso já fez com que nos estabelecimentos fossem necessárias menos pessoas trabalhando, tá? Essa proposta aqui, ela vai um pouco além, né? Além de você fazer o seu pedido num totem, você recebe um papelzinho com QR Code. Essas portinhas elas abrem lendo o QR Code do seu comprovante. Então o seu produto é preparado. Quando ele está pronto, ele é colocado nesses locais, né, para você poder retirar. O segredo de tudo isso, né, eu não consegui, as matérias não mostram como é, mas o segredo é que eles têm aí dentro, né, na parte de trás, existem algumas pessoas, ainda sim, mas eles têm um robô, né, que eles chamaram lá de Mega, e esse robô faz o preparo desses alimentos, ou de alguns desses alimentos, tá? Eu acabei tirando, deixa eu ver se eu consigo voltar. É porque aqui eu disparei outra pesquisa, mas eu tirei da página onde eu tinha, esse daqui, eu consigo sim, onde eu tinha os números aqui, para vocês conferirem e confirmarem que não é algo, né, que está saindo da minha cabeça, coisa do Chicão que... Mas ó, robô monstro, que é o nome que eles deram, produz 500 refeições por minuto em novo fast food. E aí a matéria fala, né? Sem muitos detalhes, acho que até por uma questão de proteção. Mas olha, aqui é a cozinha, onde tem um robô preparando, e aqui são aquelas portinhas que eu mostrei para vocês no vídeo que vocês vão ver daqui a pouco, onde as pessoas retiram seus produtos. A matéria de 4/6/2021, ó. Então, não faz muito tempo. Foi inaugurada há poucos meses essa loja, é a primeira. Já existe uma rede de fast food que já faz atendimento tradicional, mas eles mudaram, né? Criando e colocando um robô para poder produzir. Aqui são esse Brooklyn Dumpling, né? Ele produz, são pasteizinhos chineses, né? Tá aqui, ó. Então ele produz cerca de 500 por minuto. Já começa por aí, né? A capacidade dele é enorme, né? E aí ele tem uma parede com 24 armários, que são essas portinhas que eu falei para vocês, que a pessoa pode retirar, né, o seu alimento. Isso, gente, é hoje, né? Eu só queria que vocês pensassem, eu vou deixar rodando aqui, né? Tudo bem que está em inglês, né? Vocês vão conseguir entender tranquilamente, mas eu queria que vocês pensassem hoje, o que que vai acontecer com as pessoas, com o pessoal que trabalha em restaurante, com o pessoal que trabalha em cozinha, auxiliar de cozinha, né? Pessoal que trabalha em caixa, pessoal que atende, pessoal que vai retirar, né? Fazer a limpeza, a manutenção, né? Então, gente, eu não estou falando, né, agora, eu não estou falando de 10 anos, eu não estou projetando nada. Eu fiz questão de começar esse encontro com vocês falando o que está acontecendo, né? Você escolhe as portas, elas vão se abrir com o seu produto, aí, como é uma entrevista, né, eles liberaram e abriram todas as portas, mas você aproxima um QR Code, ele libera só aquilo que você pediu, né, e as pessoas vão sendo servidas, tá? Então, imagine, depois se quiserem, né, eu vou colocar o link aqui no chat, vocês podem dar uma olhada até o final. Mas imagina o que vai acontecer, né? Poxa, isso aqui, inclusive, eles fizeram por quê? Por conta da pandemia, né? Que não podia ter contato entre pessoas, tinha que ter distanciamento, as pessoas não podiam ficar aglomerando como era até então. E hoje muitas têm receio. Então você vai, escolhe aquilo que você quer, pega e vai embora. Só que na estrutura, eles não têm um custo fixo de um atendente de caixa, de um software de frente de caixa, de fechar, de turnos.
né? Então, muda a forma como essas empresas estão trabalhando, tá? Então aqui o exemplo, ele pegou uma comida fria, uma comida quente, agora aqui eles vão compartilhar aqui, cada um pega um sachê desse, né? Aparentemente é um suco, alguma coisa assim. Então você pode, depois se quiser, pode olhar um pouco mais, enfim, né? Coisas que estão acontecendo, tá? E aí, por último, né? Aquele robô que eu mostrei para vocês, deixa eu pegar daqui. Aí depois eu só comento. Aquele robô que eu mostrei para vocês era um protótipo de 2015. Esse vídeo vai... Eu acrescentei a versão do material da aula. Eu subo depois. Tá aqui. É uma pena que ele não compartilha o áudio quando eu compartilho com vocês. Mas esse vídeo aqui, não vou entrar no detalhe, tá? Fim, vai. Bom, deixa eu avançar um pouquinho só para vocês verem a imagem do... Então aqui é um evento da Samsung, tá? Pronto, acho que essa imagem ajuda. Esse é um evento da Samsung, né, recente também, acho que essa matéria também é de 2021, 2020. Uma feira de 2020, que eles pegaram, muito parecido com aquela ideia do robô anterior. Você já tem um aqui, né, são dois braços acoplados na sua cozinha. Isso aqui é um cooktop, né? E eles já estão falando que esse cara, hoje, ele é um assistente de cozinha. Ele não cozinha um prato completo, mas ele já é um assistente, né? Corta legumes, fatia, espreme, tempera, mexe. Então você vai dando comandos e ele vai fazendo para você. O toque final é dado sim por alguém que está cozinhando, mas muitas tarefas elas já podem ser feitas por esse assistente, né? Coisas repetitivas, coisas que você perde tempo fazendo, né? A ideia é que você possa tê-lo fazendo isso aqui. E aí, inclusive, ele interage com você, como tem os assistentes virtuais, como a Siri, como a própria Cortana do Windows, como a Alexa, né, da Amazon. Você vai conversando com ele, por exemplo, ele te fala, olha, não achei o sal. Aí. Só um segundo. Desculpa, é que eu falei um nome aqui e alguém acordou. Então, ele vai interagindo com você. Não achei o sal. Você coloca o sal próximo, ele te agradece, pega o sal e continua temperando. Coisas assim. Então, coloquei também o link desse vídeo, está em português. Esse vocês podem ver também. Pegar objetos que estão nos armários, ele também faz. Tá aí. Aqui, no decorrer do vídeo, ele apresenta mais alguns produtos inovadores, algumas coisas que estão surgindo inovadoras. Como é o caso, um pouquinho para frente aqui, ele vai falar de uma bolinha. Tá ali a bolinha? Tá ali, ó. Aqui. Ele vai falar dessa bolinha aqui. O que é essa bolinha? É um assistente virtual. Ele segue lá o seu dono, o seu proprietário, mas a vantagem, quando você não está em casa, você pode conversar com ele, por exemplo, todo mundo às vezes quer saber se está tudo bem em casa, né? Com câmera de segurança, se alguém entrou, ou se você deixou alguém sozinho. Tem um idoso na casa, você quer saber como ele está, né? Então essa bolinha ela se locomove pela casa toda, vai filmando, né, aquilo que por onde ela passa, e você tem acesso a essas imagens do seu smartphone. Então, por exemplo, né, tem alguém na família que mora sozinho, você nem sempre está lá para olhar, para cuidar, né? A ideia desse assistente, que ainda é um protótipo, né, é você pegar uma bolinha dessa, deixar na casa da pessoa
E elas são seus olhos lá dentro, né? Será que a pessoa acordou? Né? Tá tudo bem? Né? Então, assim, ela vai fazendo esse monitoramento. Estou viajando, alguém para olhar a segurança, se a casa está tudo bem, se está fechado, esse cara vai, grava, registra, tá? Porque a gente fala hoje, um pouquinho mais tarde, sobre internet das coisas. Então tá aqui. E por último, né, para falar de tendência ainda, é claro, né, tem aqui, ó, tá aqui do lado, ó, aqui no cantinho, né, esse aqui é um aspirador, sim, daquele autônomo que hoje está vendendo a rodo aí. Esse cara vai evoluir, né, não tenho dúvida disso. São protótipos, são iniciativas, tá? Mas esse cara, além de limpar, ele também é um purificador de ambiente, né, que poderia funcionar inclusive como um umidificador. Então os caras vão acrescentando, né, funcionalidades aos equipamentos que existem, tá? Inclusive você pode pedir para a bolinha, porque ela se integra com tudo que é eletrônico, não, vai. Ela se integra com tudo que é conectável da sua casa. O aspirador de pó, a TV, a própria cozinha, enfim, a máquina de lavar, tudo isso é a internet das coisas que eu falo já já. Mas essa bolinha se conecta e se você passou, percebeu que está sujo em algum lugar, você pode falar, olha, aciona o aspirador para ele limpar esse pedaço aqui. Por exemplo, tá? E por último, eu vou avançar um pouquinho só para mostrar a imagem para vocês. Lá voltou, ele voltou a falar do do cozinheiro pronto. Aqui. Essa imagem também. Gente, o que é isso? Esse é um exoesqueleto. O que é um exoesqueleto? É um esqueleto, vai lá, eletrônico, né? Que ele é conectado às pessoas. Então, por exemplo, como é o exemplo dessa pessoa aí, a pessoa tem dificuldade de andar, né? A, as pernas são mais fracas, não tem segurança, a pessoa treme demais, por exemplo. Então você pode conectar um exoesqueleto desse que ele vai auxiliar a pessoa a fazer suas rotinas normais. Tá? Parece coisa de ficção. Quem gosta de ficção já ouviu falar. Vou voltar um pouquinho aqui. Tá aqui. Tá aqui do lado, ó. Quem gosta de ficção já ouviu falar em exoesqueleto. Quem não gosta, depois pode dar uma olhada. Tá? A ideia é auxiliar as pessoas que têm dificuldade em algum momento. Eu vou deixar rodando só um pouquinho, né? Isso aqui já está disponível, então percebe, a pessoa tem dificuldade, esse cara auxilia. Ao invés de moleta, ao invés de bengala, você tem um equipamento assim. Claro, né? Não tenho dúvida que os valores ainda serão muito, muito altos. Deixa eu só fazer. Pronto. Então, assim, as coisas vão mudar, né, até para quem tem dificuldade em locomoção, tá? Era essa imagem que eu queria que vocês vissem, né? Pessoas com dificuldade de andar por conta de idade ou algum problema, ele pode ajudar, tá? Esse vídeo aqui, já vou parar também, não vou estender demais não, mas esse vídeo, né, esse material, ele foi gerado agora em 2020. Então vejam que são coisas muito recentes que já estão muito próximas de vocês, ok? Então, né, eu preferi inverter um pouquinho, começar com as imagens, falando de coisas atuais para vocês, né, que elas demoram um pouquinho para chegar, mas elas já estão aí, né, já são iniciativas, e eu gostaria que vocês abrissem a cabeça, no sentido de que as tarefas, as atividades, as empresas, a forma de fazer, a forma de interagir, de vender, de comprar, de negociar, essas coisas elas estão e vão passar por muitas mudanças ainda. E eu gostaria que vocês enxergassem isso
como uma necessidade de vocês olharem para frente, né? É claro, a gente faz o hoje, a gente faz aquilo que tem que ser feito hoje com simplicidade, mas olhem para frente, olhem as coisas que vão acontecer e que estão acontecendo, tá? E a gente não vai descobrir coisas novas se a gente não ler, se não pesquisar, se não buscar, né? Se eu sou passivo, espero as coisas chegarem até mim, algumas vão chegar. Eu tenho que dedicar um tempo da minha formação em olhar o que está acontecendo e, com isso, enxergar o que eu vou fazer para mudar, né? Para buscar alternativas, tá? No final da última aula, vindo aqui para o nosso material, no final da última aula, alterno, trago vocês de volta aqui. Nós falamos sobre experiência do usuário, né? Que eu falei para vocês que hoje, principalmente em soluções tecnológicas, as empresas estão buscando, estão ouvindo o que os clientes querem, o que os clientes precisam, né? O que eles estão buscando. E aí cada vez mais a gente procura criar coisas que elas se encaixem naquilo que vocês estão buscando, na que vocês estão esperando. Tanto que a forma de usar cada vez está mais simples. A gente não aceita interfaces muito complicadas para usar. Aí eu disse que ia comentar com vocês, né? Tem algo recente acontecendo, né? 25 bilhões de dispositivos conectados. Era uma previsão do Gartner para 2021. Internet das coisas, você ter conexão em todo lugar. Você ter equipamentos que eles estão conectados. E cada vez mais a gente quer isso, né? Você quer chegar e você quer falar com a sua TV. Você não quer pegar o controle, né? As assistentes, como é o caso da Alexa, né? Já acordou. Como é o caso da Alexa, elas servem para que você está fazendo alguma coisa, você converse com ela, ela entenda o que você quer e ela faça. Que bom. E você consiga dar agilidade, né? Hoje nas casas são lâmpadas que acendem via Wi-Fi. Vai lá, ar-condicionado, lavadora, secadora, geladeira. Então, enfim, o que vocês quiserem, você consegue conectar. Você tem sua casa conectada, né? Hoje, eu não sei vocês, mas muita gente está esperando receber a conta de luz para saber quanto aumentou, né, por conta das bandeiras tarifárias e de políticas que estão sendo alteradas, né? Tem um motivo? Tem, né, que eu falo daqui a pouquinho também, mas o motivo ele é fora daquilo que a gente consegue fazer. A gente ainda, né, já consegue, mas não tão facilmente assim, a gente não consegue fazer chover. Então a falta de chuva está gerando aí um aumento também da energia elétrica e já começa sinais de racionamento de água, né? Coisas que pareciam inesgotáveis. Mas por que eu estou falando isso? Porque se você tem um pouquinho de inteligência na sua casa, você consegue, por exemplo, baixar a luminosidade. Você consegue, em áreas que não tem movimento por um tempo, a luz se apaga. Então, tudo isso para consumir menos energia, né? Que é algo que deve acontecer. Então, a gente chama de IoT, né? Internet das coisas, é algo que já está acontecendo, mas que vai acontecer muito mais, né? Hoje, só para vocês se localizarem, né? As primeiras iniciativas de internet das coisas, ela está nos smartphones, nos relógios, né? E eles falam de você vestir, fala dos brincos, das pulseiras, né? Eu não necessitar de um smartphone para poder fazer uma ligação. Eu faço a ligação pelo meu relógio, né? Hoje ainda tem um vínculo que ele vai se quebrar, né? Os dispositivos têm que conectar via Bluetooth com o telefone para poder fazer algumas coisas. A ideia é que esses caras se conectem com o Wi-Fi ou com a nuvem
e aí eles possam fazer as suas coisas, tá? Operadora de telefonia, gente, ter uma linha telefônica, isso não vai acontecer daqui a mais um pouquinho. Você não tem que ter um número, né, um número de telefone, você tem que ter um ID. As pessoas têm que ter você cadastrado, e aí, quer você esteja com um relógio, com um telefone, quer você esteja na TV, alguém vai entrar em contato com você de alguma forma, sem precisar necessariamente ligar para você, né? Então, hoje, emissor e receptor, né? Eu preciso clicar para falar com o WhatsApp, uma conferência, né? Quer seja vídeo, quer seja áudio de alguém. Então, isso cada vez mais está se juntando, tá? Então, isso aqui é algo que já está revolucionando e que vai revolucionar muito mais a forma que a gente interage. Nós sentimos falta, né, de repente estar em deslocamento e poder fazer alguma coisa que o seu telefone não faz, né? E naqueles 15 minutos, naqueles 20 minutos, enfim, no tempo que for, você poderia estar adiantando, né, ouvindo a leitura das apresentações das minhas aulas para se preparar para a prova da semana que vem, por exemplo, né? Então a gente quer dinamismo e a internet das coisas vem trazer isso para a gente. Realidade virtual, realidade aumentada, né? Para quem gosta, né, só para vocês entenderem, realidade virtual é você criar algo, né, um espaço que não existe. Por exemplo, né, tem muitos filmes, tem muitos vídeos de empreendimentos imobiliários que eles fazem tudo com realidade virtual, né? Eles moldam a maquete do prédio ou da casa, passam pelos cômodos, você vê a textura, vê os móveis, tá de acordo, não tá? Gostei, não gostei, né? E aí eu não estou falando só de 3D, não, tá? Eu estou falando de criar um ambiente com interação, com bonecos ali dentro, como se fossem pessoas, né? Aí, realidade aumentada. Uma realidade aumentada para quem gostava também, eu creio que nem todos vocês, mas para quem gostava, o ponto, né, que mostrou que realidade aumentada era viável foi um jogo chamado Pokémon Go, né? Eu não sei se vocês saíram pela rua com o telefone procurando Pokémon, né? Alguém fez isso aqui? Só para eu saber quem tem um pouquinho de sangue Sim, nerd professor. nas veias. Não, Rafael, eu tinha quase certeza, Rafael, que você tinha ido, né? Por quê? Ah, nada, sim, ó, só acho, né? Mais Tá me alguém julgando, procurou? professor? Mais alguém procurou Pokémon ou não? Ficar em casa e deixar a febre passar? Só o Rafa? Gente, pode É que assumir, não? eu gostava muito de Pokémon, professor. E Antigamente aí, assistia quando muito. Aí eu surgiu a tava jogando mais pelo. possibilidade, gente, não é vergonha nenhuma, tá? Eu saía com a minha filha, né? Só que é claro que eu saía de carro, tá? Eu não ia a pé, não. Para passar perto dos Pokéstop da vida, para ela ganhar lá os créditos vida e pegar os bichinhos mais banana. Mas enfim, né? O Rafael sabe, muitas pessoas pelas ruas com o telefone mirando sei lá o quê, né? E eu achei tal coisa, eu nem lembro, Rafa, quais eram os nomes, tá? Mas eu achei tal coisa, eu achei tal coisa, eu capturei, a Pokébola acabou, enfim, né? Isso é realidade aumentada, é você inserir no ambiente que não existe, você inserir no ambiente que não existe imagens, informações, como se elas lá estivessem, né? E o que vocês não sabem é que o Pokémon Go, por que ele foi criado? É que eles tinham que... inclusive tinha, né, algumas escolas que eram arenas, algo assim, que, enfim. Na minha escola, professor, no Instituto Federal daqui de Birigui, nossa, professor, lá tinha um ginásio. Toda hora eu ia no banheiro Tinha pra lá novo, batalhar. nunca foi tanto no banheiro, mas, Era pior. Eu sentava perto da janela e aí dava para pegar de lá. Nossa senhora, era celularzinho. O que nossa, terminava o exercício já entrava no celular. André, eu não sabia dessa, que você
Também, eu tava lá. Forjava E onde nos você Estados Unidos estava. eu tava lá. Na Pois é, Alemanha eu já tava no foi lá Japão, um sem monte de nunca ter lugar. ido. Mas, gente, eu tô falando isso porque foi uma forma deles validarem se a ideia da realidade aumentada. Jogador número 1, eu não vi, João, vou procurar. Mostrar que essa tecnologia era viável, né? Então, hoje, você aponta a câmera do celular em alguns lugares e você tem mais informações, e você tem ali vídeos, filmes, detalhes que você não tem normalmente. Tá? Então, essa história aqui de realidade virtual e realidade aumentada, gente, é natural. O ser humano quer fugir da realidade atual porque ela tem uma série de coisas que às vezes a gente não gosta. E cada vez mais as pessoas estão procurando esses ambientes, né? Os jogos, quem gosta de jogo, né? De jogos digitais, jogos eletrônicos, os jogos eles criam um mundo que você se isola, né? Para você viver aquele personagem, aquela aventura. Mais ainda, se você tiver com óculos de realidade virtual, né? Que aí você se fecha, som, vídeo, você pode passar dias e dias e dias ali, porque aquilo entrou, você está numa outra realidade, né? E onde você pode personificar personagens e papéis que você não é no mundo real. Então, não deixa de ser uma forma de fuga. Por outro lado, as empresas estão usando isso como forma de se aproximar das pessoas, de realizar treinamentos, de fazer com que as pessoas possam experimentar, né? Área médica. Um médico pode fazer uma cirurgia sem que necessariamente ele tenha um paciente, né? E aí você tem óculos, luva, né, que vai te levar para esse outro, para essa outra realidade, tá? Vai crescer? Vai crescer muito. Inclusive, né, nós temos que pensar sim como é que vai ficar a educação com tudo isso, né? Porque hoje, cada vez mais as pessoas, né, as crianças, os jovens, eles são dependentes de um smartphone, né, que daqui a pouco vai se trocar por alguma outra coisa, né, que não necessariamente é um telefone, né? Falando um pouco disso aqui, eu pude ver e esse negócio não acabou, tá? Eu vi uma experiência, eles estavam testando, né? Só que a própria Google assumiu isso, não era o momento, né? Não tinha ainda o ambiente para isso acontecer, que era o óculos, né? O óculos da Google, né? O Google Glass, que você falava, o óculos respondia, tinha um falantezinho na haste dele, ele respondia e você ia conversando com ele, ele ia te dando a imagem na tela do óculos. Então, a Google não jogou isso fora, né? Tá lá, esperando o momento certo disso voltar, tá? Então, essa área aqui, ela também tem muita coisa acontecendo, né? Você hoje tem investimentos aqui, campanhas publicitárias para as pessoas poderem visitar, conhecer, sem necessariamente estar lá. E aí eu fui buscar o que vai acontecer, né? O que alguns escritores, editores apostam, né? Então peguei aqui, né, as tendências para até 2030, né? Essa aqui eu pesquisei até 2025. Então a primeira coisa que eu vi várias vezes é 5G, né? Hoje vocês usam 4G. Aqueles que têm planos de telefonia que a operadora de telefonia fala, faça o nosso plano 5G. Gente, não é 5G ainda. A tecnologia não existe no Brasil. Primeiro, para ter 5G, é necessário que as operadoras elas atualizem todas as torres de telefonia. Tá? Eu não sei como está agora, mas até o ano passado, o Brasil estava discutindo, talvez vocês se lembrem disso, que padrão que eles iam adotar.
se era um padrão chinês ou se era um padrão, salvo engano, americano. E aí, na época ainda do não era Bush. Bom, governador, presidente americano anterior, né, que já me fugiu o nome dele, eu vejo ele, não lembro o nome, é o Trump, né, das torres lá. Ele falava que se o Brasil copiasse ou aceitasse o modelo chinês, ele rompia, enfim, por conta de espionagem e tal, e essa coisa está indo mais do que é necessário. Tá? Então, 5G vai mudar sim. O que você ganha no 5G? Você ganha banda, você ganha velocidade, você ganha tempo real. Né? Você não vai ter esses lags, esses delays que nós temos usando a telefonia que a gente usa hoje. E aí é 5G tanto para a telefonia móvel quanto para as nossas redes, né, o nosso acesso à internet. Então, alguns travamentos, algumas lentidões, eles não vão acontecer. Né? Já é preparado, já são camadas preparadas para transitar dados, voz, imagem, som, né, o que a gente precisar com grande volume simultaneamente. Tá? Tendências. Consultas médicas online vão ser feitas a partir de realidade aumentada. Né? Aponte a câmera para a região que está doendo, que eu vou, né, sentir, auscultar, enfim. Né? E a gente fala, não, isso não vai acontecer porque a consulta médica tem que ser presencial. Né? A pandemia veio para mostrar para a gente que isso não é verdade. E aí entra nisso a possibilidade de você ter inteligência artificial. Né? Hoje, toda a triagem que eles montaram, né, todo o quartel-general para diagnosticar casos de Covid, para poder acompanhar pessoas, né, para poder traçar perfil, foi uma evolução enorme na área médica, empurrada. Né? E ela veio para não voltar. Né? O fato de você poder conversar com o psicólogo à distância, né? Antes não, era presencial. Hoje você se consulta com o psicólogo que você quiser, você tem o seu tempo de terapia, você vai conversar, vai interagir, vai ter os direcionamentos diagnósticos sem sair de casa. E isso gerou oportunidades. Algumas empresas estão vendendo serviço de acompanhamento psicológico para os colaboradores que estão em home office. Né? Porque o isolamento ele está aí, ele está acontecendo, ele tem dificultado as pessoas de poderem se desenvolver e conviver com ele. Então, algumas empresas se especializaram, já estão oferecendo, né, serviços de acompanhamento psicológico online, planos corporativos. E eu só vou pegar, deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui para vocês. Aqui. Deixa eu ver só o nome da empresa, que eu não quero. Peguei o nome da empresa, peraí. Já vou mostrar para vocês. Olha só. Essa aqui é uma empresa, tá? E eu não ganho nada com isso, né? Inove cuidando do bem-estar emocional da sua empresa. Vital que uma experiência cuidando que ressignifica a relação entre pessoas com a saúde mental por meio de tecnologia, embasamento científico e contato humano. Então, grupo de psicólogos que oferecem serviços de acompanhamento empresarial. Tá? Tiveram que se reinventar, tiveram que repensar. E eu trago isso, gente, para que vocês, contadores, aproveitem e também se repensem, tá? Experiência em realidade virtual e 4D vão ser consideradas um luxo,
né, onde as pessoas vão buscar. Transporte público passa a ser autônomo, feito com inteligência artificial, já que o armazenamento de energia tende a ser ainda maior. Motorista de ônibus, de trem, gente, do que vocês quiserem, né? Autônomo, sozinho. Já tem carro que estaciona sozinho. Os pagamentos vão ser feitos por sistemas de cashless biométrico, tá quase lá. Você não vai ter que ter cartão, né? Você não vai ter que passar o número do seu Pix. De alguma forma você se identifica, você vai fazer operações, vão saber que é você, né? E aí as operações vão ser realizadas, né? É meio absurdo hoje eu ter que ter um cartão de cada banco, de cada conta, né? Então, assim, tende a mudar, né? Só para vocês refletirem, eu estava ouvindo essa semana que a Associação Comercial, salvo engano, eles têm um projeto para reduzir o valor máximo de um Pix, né? E eles falam para algo de R$ 500. Falando nisso, André, eu vi um vídeo de uma loja da Amazon. Eu ia até trazer para vocês. Não sei se é esse que você viu. Que o cara entra, pega o que ele quer. É, isso. E conforme você pega, ele sabe o que você pegou, o que você deixou. E isso já é cobrado, né, da sua conta, enfim, do seu cadastro. Tanto que o cara fala que você tem que ser um cliente Amazon. Sim, demais. E aí, gente, ó, vou fazer só um paralelo com o que o Andriel trouxe. A gente pega, por exemplo, não estou fazendo propaganda, tá, gente? Mas aqui em Araçatuba, Super Mufato, né, o Mufato. Ele tem um espaço lá, talvez dois caixas de autoatendimento, que você passa a sua compra, você paga e vai embora. Mas as pessoas ainda preferem enfrentar a fila. Então, é algo novo, tem um trabalho, tem uma trilha ainda a ser percorrida, né? E isso vai mudar, né? Quando as pessoas perceberem que é mais rápido. André, eu não sei. São ruins, eu nunca cheguei a usar, tá? Mas assim, a ideia, ela é interessante. Se o caixa é lento, se não lê, né, pode ter problemas, ok. Mas assim, a ideia, o conceito, ele é muito bom. Ah, tá. Aí é ergonomia. Sabe aquela experiência do usuário que eu comecei a aula de hoje falando? Tá faltando trabalhar em isso, tá? Mas, gente, essas coisas vão acertando, tá? E aí é um caminho sem volta. Vai chegar, Andriel, naquele vídeo da Amazon, que se eu achar em algum momento eu compartilho com vocês. As viagens a trabalho vão diminuir, né, com as chamadas de vídeo com maior qualidade. Isso já está diminuindo, tá, gente? Em 1 ano e meio na empresa, a gente reduziu drasticamente as viagens que o pessoal fazia. Tá? Depois de 1 ano e meio, né, algumas pessoas da equipe, agora, na semana passada, foram visitar alguns clientes. Até porque ninguém quer receber ninguém. Não, não, marca uma chamada, a gente conversa. Não precisa vir aqui, não. Então, vejam como as coisas já estão acontecendo. Serviço de conveniência não vão ter funcionários. Aí, Andriel, é a história que você falou da Amazon. Tá? O cara vai, escolhe o produto, sai e vai embora. Não tem uma pessoa na loja que trabalhe na loja, exceto o repositório e tal. Mas coisas que já estão acontecendo e vão acontecer muito mais. 2030, de novo 5G, né, vai unir trabalho, lazer, viagem. Hoje, gente, com esse home office ou com híbrido, você mora e trabalha onde você quiser. Eu vou contar um segredo de novo, né? Espero que vocês me ouçam. Gente, façam uma segunda língua. Por favor.
As oportunidades de trabalho, elas deixam de ser locais e elas passam a ser mundiais, tá? Fazendas verticais, urbanas e locais vão ser os principais produtores de alimento. Menos espaço, produzindo muito mais, né? Hoje, os confinamentos de gado já são um exemplo, né? Onde você tem uma menor área ocupada, produzindo mais carne, tá? Turismo e entretenimento vão ter realidade virtual e realidade aumentada como principais agentes, né? Eu posso escolher o lugar que eu vou, eu posso ver o lugar que eu estou indo, eu posso ter detalhes do lugar, né? Hoje você não consegue mais simplesmente escolher um lugar por fotos. Você precisa de mais informações e vocês saem buscando. Por isso que a área de turismo e entretenimento vão usar bastante de realidade virtual e realidade aumentada, tá? Aplicativos vão ser capazes de criar ambientes de casa em outros lugares. Cidades vão ser planejadas para ter transporte autônomo, né? Isso aqui ainda demora, né? Só que, gente, já tem muitas iniciativas nesse sentido. Hoje, os carros não são autônomos, mas nós já temos carros que eles têm lá um controle, né? Quando o carro sai da faixa. Então, eu tenho uma faixa de trânsito, né? Vai lá, pista simples, eu tenho lá os delimitadores. Se o carro sai daquela faixa, o carro te alerta, te avisa. Isso já é uma forma de estar preparando para carro autônomo, autômato. Porque ele vai conseguir identificar se ele está na rota ou não, né? Só que, é claro, a infraestrutura também precisa evoluir para poder dar lugar a isso. Isso aqui, gente, já faz tempo que eles estão falando. Nanorobôs intravenosos, quer dizer, nanorobôs que passeiam pelas suas veias, pela sua corrente sanguínea, vão ser responsáveis por monitorar o corpo e as suas funções vitais. Existe algumas matérias que falam, inclusive, de nanorobôs. Nanorobôs são robôs muito pequenos, né? Que eles, inclusive, podem levar medicamentos para serem aplicados em determinada região que ela está infeccionada, está inflamada, enfim, onde você tiver problemas. Como é que nós conseguimos hoje? Eu tomo uma injeção que ela vai na minha corrente sanguínea até passar por aquele órgão que está com problema. A ideia com nanorobôs é que eles sejam injetados, eles já sabem que órgão que eles têm que buscar e eles só vão soltar aquela carga de medicamento quando chegar naquele ponto. Então, coisas aí para se pesquisar um pouco mais. Aí fala, né, que o jantar não vai queimar, né? O forno do futuro, né, vai ser mais conveniente do que o micro-ondas. Você vai ter controle do resultado, ele vai ter sensores que vai poder te avisar quando o seu alimento está pronto ou não, né? E aí eu deixei aqui o vídeo daquele assistente de cozinha aí para vocês darem uma olhada depois. Bicicleta inteligente, né? Hoje, como todo mundo está andando de bike e tal, a tendência natural é a integração, né? Hoje as pessoas usam aplicativos nas bikes, né? Mas o aplicativo ele usa sinal GPS ou 3G para saber o trajeto que você fez, qual foi a velocidade. Então a tendência das bicicletas é elas ganharem mais tecnologia e poder melhorar a integração, né? Aqui a gente está falando de novo de internet das coisas. Diagnosticado por comprimido, né? Alguns aplicativos que já existem, né? A ideia é fazer coletas mais assertivas. Então você engole uma cápsula, né? Essa cápsula vai passar pelo seu corpo, colhendo elementos, colhendo informações para auxiliar nos diagnósticos. Telemedicina, né? Se a gente imaginar dessa forma,
o diagnóstico ele vai ser feito com mais precisão, com maior frequência. Isso vai subir para uma base médica, com os cruzamentos, com evidências, com características, vai apresentar possivelmente resultados mais assertivos. O ser humano faz muito tempo que ele busca a longevidade, né? Aumentar a quantidade de anos úteis que o ser humano tem, né? Se vocês pesquisarem um pouco, vocês vão ver que hoje o ser humano vive mais do que ele vivia há 30, 40 anos atrás. Apesar de que a gente ainda tem alguns problemas aqui que eles não foram resolvidos. Só que a gente tem que pensar um pouquinho também por que eles não foram resolvidos, né? Sem querer ficar falando de conspiração ou nada com vocês, mas não tenham dúvida que a área da saúde, né, principalmente os laboratórios que produzem medicamentos aí e tal, né, os valores envolvidos eles são mirabolantes. Então, enfim, coisas aí que a gente tem que, em algum momento, pensar. Melhoria das câmeras de celular, né, não só qualidade, óculos de realidade virtual, né, e uma coisa que já existem algumas iniciativas que são os implantes ópticos, tá? Fazendo com que a gente melhorasse a nossa capacidade de enxergar. Tem pessoas hoje que, ao invés de fazer algumas cirurgias nos olhos, elas recorrem a implante de lentes de correção que melhoram a visão da pessoa, né? Agora, imagina você ter tudo isso e você ter a capacidade de poder dar outros recursos, outras funcionalidades à sua visão, né? Inclusive com a possibilidade de conectar isso a alguns dispositivos, né? Já tem algumas empresas, as startups, que eles estão trabalhando para isso, né? Depois vocês podem pesquisar o nome do cara aqui, né? Possivelmente ele é um índio, né? Ele tem uma empresa lá no MIT, né? Em um dos centros de tecnologia mais avançados, que ele quer melhorar a nossa capacidade de ver, integrando, inclusive, a nossa visão a outros dispositivos, tá? Então, procurei pegar para vocês coisas que elas são reais. Pequenas TVs vão passar a ser uma tendência, por quê? Porque a ideia não é mais você ter uma TV de 50 polegadas, mas você comprar pequenos módulos que você vai juntando e aí você forma a TV do tamanho que você quer. Então já tem também uma empresa, né, criada por esse Chris Smith aqui, que já está trabalhando nisso, né? Volta de novo às televisões de 14 polegadas, né? Só que com uma diferença, com a facilidade, como hoje já tem lá a tal da borda infinita, né? De vocês conectarem vários televisores e formar o tamanho que vocês acham mais conveniente, né? Aqui, ó, ele está falando, né? Imagina como se fosse um papel de parede, né? É um Lego que você vai juntando peças e vai construindo o que você quer, de parede inteira, de lado, enfim, né? Já tem aqui pesquisas nesse sentido. Problema grave, né? Melhorar aquilo que a gente come, então cada vez mais, com o uso de inteligência artificial, você poder saber quais são os alimentos que você pode consumir, que pode combinar, fazer a leitura e identificação se o alimento contém algum problema, né? Tem alguma bactéria, tem alguma coisa que não foi eliminada durante o processo.
tá? E aí controlar calorias. Existe hoje uma grande preocupação com o aumento de peso da humanidade, tá? Então, tem aí, né, empresas criadas, para poder melhorar aí aquilo que a gente come, o quanto a gente come, né? Preocupação com a saúde e com a longevidade de novo. Usar melhor a nossa cabeça, né? Hoje existe um desejo de conectar várias interfaces diretamente ao cérebro humano, onde os comandos eles partam direto do nosso cérebro, né? Hoje um fone tem um clique que você tem que dar, ou você tem que falar com ele. Então a tendência aqui é você pensar e ele fazer aquilo que você pensou. Parece loucura? Pode parecer, mas há coisa de 2, 3 anos teve um projeto, né? E hoje está usando muito isso. Tinha um projeto do pessoal de engenharia que era para uma prótese, né? Para uma mão humana. E eles conseguiam já, e hoje já é possível, tá? Você conectar uma prótese ao seu braço ou a parte do braço, né? E o impulso elétrico causado pela sua tentativa de movimento, ela movimentava essa mão. Então, é algo que deve acontecer. A gente só não consegue mensurar o tempo, né? E aí também tem algumas questões éticas aí que elas vão ficar sobre a mesa, né? Até que ponto essas coisas vão ser permitidas. Nossos carros serão movidos por energia verde. Aí tem um cara que é especialista em realidade virtual que fala que a grande tendência é a gente parar de usar combustível fóssil. E vocês estão vivenciando isso. Gasolina, né? A gente tem visto, e é um caminho sem volta, tá? A gente tem visto e escutado muita reclamação por conta do aumento do preço dos combustíveis, né? Gente, isso caminha, né, daqui a um tempo para um colapso. As pessoas vão ter veículos, vão ter carros, vão ter motos e não vão conseguir abastecer, porque economicamente o combustível fóssil está ficando muito caro. Existem estudos para substituir, e eles têm falado de carros elétricos. A gente já tem carros híbridos hoje. O problema dessa tecnologia é o armazenamento, né? Como é que você consegue armazenar energia elétrica para movimentar um veículo? Então, está faltando, né, uma evolução aí para conseguir miniaturizar esse armazenamento de energia. Por outro lado, muitas fazendas, muitas propriedades rurais, elas estão acordando e instalando, né, naquelas áreas painéis de captação solar. Muitos projetos hoje, de empresas principalmente, elas já estão nascendo com o seu teto, né, com a sua cobertura, forrada de painel de captação solar. E as pessoas estão percebendo que elas geram energia nas empresas, elas usam na empresa e nas suas casas. Não dependendo, por exemplo, de chuva, de nível de água dos rios para movimentar as hidrelétricas. E aí, inclusive, abastecer o seu carro elétrico não tem custo.
E a gente só está falando, né, de eletricidade. Mas existe já uma busca por combustível verde. E combustível verde, gente, não é cana-de-açúcar, só porque ela é verde, né? Porque ela tem um processo ainda de produção que usa muito combustível sólido, né? Muito combustível fóssil. Então, existe a necessidade urgente de se investir, de se trabalhar energia limpa. Uma das últimas viagens que eu fiz, eu fiquei perplexo em ver que em um determinado posto de combustível já tinha um espaço para o cara encostar seu carro elétrico e recarregar. Então ele para o carro, deixa recarregando a parte elétrica, a energia elétrica, enquanto o cara vai, toma um café e tal. E depois talvez ele pague por aquela carga que ele usou. Sabe? Então assim, coisas que a gente não via até então. Tá? Mas se vocês se atentarem, nós estamos caminhando para algumas crises que elas são meio complexas. E aí não adianta caminhoneiro falar que vai parar, porque vai se tornando caro, vai se tornando escasso. Então, coisas têm que mudar, tá? Quem gosta de logística, né, quem gosta de estudar um pouquinho disso, vai ver que o Brasil é um dos poucos países que não usa sua malha ferroviária. É tudo em cima de caminhões, carretas e rodando o Brasil inteiro, para lá e para cá. E é diesel sendo queimado. Então, essas coisas tendem a mudar. Bom, falar em lâmpada de LED hoje é repetitivo, mas o que acontece? A questão do LED tem dois fatores. Primeiro é a durabilidade, segundo é o baixo consumo. Nesse momento, com o aumento de tarifação elétrica, as empresas, no primeiro momento, têm lâmpadas fosforescentes ou incandescentes, precisa urgentemente trocar para LED. Então, a tendência é cada vez mais LED. Substitui tudo por LED. Maior iluminação, menor consumo, maior durabilidade. Né? Muitos carros, muitos veículos já estão usando, né, os faróis 100% com LED para ter diminuição do consumo de energia. E aí, para vocês e para as empresas, quanto antes substituam as luzes, né, por LED para reduzir o consumo de energia elétrica. Aí tem uma outra startup, né, do Mike, alguma coisa aqui, que ele acredita e está trabalhando no conceito de carros voadores. Tá? Aeronaves elétricas que fazem decolagem e aterrissagem verticalmente. Né? Os drones que vocês veem, né, usado com câmeras para tirar foto bonitinha, para filmar casamento, é só o início do experimento de tecnologia. Isso vai evoluir muito mais. Então já existe, né, uma tendência de se ter esses equipamentos, né, de voos individuais. Então assim, pensei para vocês mais algumas coisas que pesquisadores acreditam que podem e que devem acontecer nos próximos anos. Tá? Isso vai ser verdade? Eu não sei. Mas o grande objetivo, gente, é mexer com a cabeça de vocês, como eu já disse, para que vocês saiam da zona de conforto, para que vocês parem de acreditar que as coisas sempre serão como vocês estão acostumados. Elas não serão. Tá? Elas vão mudar, elas vão inovar, tem coisa acontecendo, tem empresas que estão surgindo buscando pensar diferente, fazer diferente. Né? Isso significa que vocês vão ter que se adaptar às mudanças. Tá? Eu não coloquei aqui porque já ficou coisas
já é um pouquinho de passado, né? Mas tem um número de novas profissões que ele é absurdo, né? Ele traz lá coisas que vão sumir e coisas que vão aparecer. E aí tem um monte de funções que hoje são feitas, né? Ou atividades que são desempenhadas, que elas não vão existir mais. Inclusive, eu estava vendo uma provocação, né? Uma chamada de uma matéria que falava se ainda nós precisamos de despachante policial. Vocês talvez não saibam, né? Mas antes de Poupa Tempo da vida, né, e de internet banking, tinha a figura do despachante policial. Hoje ainda existe, mas numa quantidade muito menor, tá? Então, estavam questionando por que que ainda era necessário, já que tudo hoje é digital, inclusive, né, com pandemia, muitos serviços que eram presenciais, o Poupa Tempo e o Detran, eles tiraram, não tem mais presencial, é tudo online. Então desburocratizou muito, tá? Gostaria que vocês ficassem alertas e atentos às coisas que vão acontecer. E espero que depois dessas 2 semanas vocês consigam repensar o que vocês querem fazer. Não é no sentido de desmotivá-los, mas é no sentido de vocês poderem pensar um pouco mais amplo, né? Tem mais passos a serem dados, tá? Pesquisem, gente. Você, né, salvo engano, tem 2 ou 3 aí que querem seguir a área pública. Pesquisa qual que é a tendência da área pública. Pesquisa fora daqui como é que está isso, né? Não sei se vai ficar ou não vai ficar, né? Isso não muda muito para mim, mas é nítido que esse governo atual ele é totalmente contra funcionalismo público. Para eles, eles tratam o funcionalismo público como um mal necessário. Então, se essa linha de raciocínio perdurar por mais 1 ou 2 mandatos, não vai ter concurso público. Então, eu não estou falando que isso de fato vai acontecer. Estou pedindo para vocês olharem para isso, né, e buscar informações do que deve acontecer. Porque hoje está tudo muito integrado, está tudo muito online, né? Os atendimentos, eles estão, a grande maioria, estão em autosserviço. As multas que são aplicadas, elas vêm no seu e-mail, não precisa de papel mais. A defesa é online, né? Até o pessoal, se não me engano, tem alguém aqui que trabalha no escritório de advocacia, algo assim. Até todo o trâmite jurídico, ele está online. É certificado, você vai, peticiona, posta, entrega, protocola. E toda a interação é online. Em algum momento você recebe um PDF com o despacho do juiz, né? Você arquiva, você imprime, sei lá, para entregar para o cliente ainda. Mas está tudo muito digital. Ok? Então espero ter conseguido provocar a reflexão de vocês sobre as coisas que estão acontecendo. Tá? E aí, como eu combinei no comecinho do encontro de hoje, eu preciso falar com vocês sobre a nossa avaliação. Bom, falando sobre a B1. A data da B1, hoje é 20, ela está marcada para o dia 27, próxima segunda-feira. Desde que a gente veio para a modalidade semipresencial, né? O que eu tenho feito? E até uma recomendação da instituição. Eu vou liberar essa avaliação para vocês no sábado, dia 25,
possivelmente na hora do almoço. Tá? Eu coloco na hora do almoço, mas eu devo liberar antes. Mas é só para vocês terem uma referência e evitar de você ficar tentando e não conseguindo. Então, sábado, a partir da hora do almoço, a avaliação de vocês vai estar disponível. Onde? Dentro do AVA, dentro do linkzinho avaliações lá. E quando essa avaliação termina? Ela vai fechar no AVA na segunda-feira, dia 27, às 22h40, que é o horário final da nossa aula. Chicão, que hora que eu posso fazer? A partir do dia 25 ao meio-dia, a hora que você quiser, até a segunda-feira, 22h40. E quando você começar a fazer, você tem 2 horas para concluir. Ok? Quantas tentativas? Uma só. Fez uma série? Gostou? Acabou. Tá? Ah, Chicão, por que 2 horas? Normalmente eu coloco lá aproximadamente do banco de questões, eu coloco lá 10 questões, um misto entre múltipla escolha e questões dissertativas, que você pode argumentar. Por isso que eu deixo 2 horas. Tá? Ah, Chicão, a prova é com consulta ou sem consulta? A prova de vocês é sem consulta. Tudo bem? Alguém tem alguma reclamação? Coloca aí no chat. Tudo bem? Sem consulta? Pelo visto, tudo bem. Ninguém disse nada? Não, gente. É a distância. Como é que ela vai ser sem consulta? Que poder que eu tenho, né? Que condições que eu tenho de olhar como é que vocês estão fazendo. Então, todo o material que eu coloquei, vocês têm acesso. Né? Acho que eu tenho que imprimir? Gente, claro que não. Né? Pega lá do AVA, são PDFs, deixa os PDFs lá, né? Você pode dar uma olhada. Tá? Ah, Chicão, eu posso então pesquisar, posso googar suas perguntas? Pode. Né? Gente, a avaliação, para mim, é uma forma de revisão. Né? Quem não entendeu nada que eu falei, vai ter 2 horas ali para entender alguma coisa. Tá? Chicão, você não se preocupa em liberar essa prova antes? Não. Por quê? Porque tem uma coisa chamada banco de questões. Então, as questões da Mariana não necessariamente são as mesmas questões da Josiane. Ah, pode calhar uma ou outra? Pode. Mas, gente, o meu objetivo, né, é que vocês conheçam sempre mais, que vocês cresçam e aprendam mais. Né? Ah, Chicão, o que, que vai cair? Gente, tudo que eu falei. Né? Nossa, Chicão, a gente tem 5 conjuntos de slides lá. Pontos principais. Né? Tecnologia e você, né? Pensando na sua formação profissional. Depois a gente falou de tecnologias e empresas, onde as empresas usam, por que, que as empresas usam. E agora a gente viajou um pouquinho falando sobre essas tendências. Tá? É claro que eu não vou te perguntar, por exemplo, o nome do robozinho da Samsung. Não é isso, gente. Né? Mas eu vou sim criar um contexto que eu pergunte a você, né? Por conta das mudanças ocasionadas por a automação, né, das entregas junto ao governo, né? Quais são as características ou quais são as atribuições ou qual que é o perfil, né, desejado por um profissional da área de controladoria. Tá? Controladoria, ela abrange também a parte contábil. Né? Então, assim, o que eu falei de tendências, sempre eu vou procurar trazer para a realidade de vocês. Tá? Lembrando que vocês têm todo o material, né, de acompanhamento das aulas está disponível.
Se ficou dúvida, vocês têm todas as aulas gravadas que vocês podem recorrer. Acho que então não tem que estudar? Se eu fosse vocês. Aquele exercício de 3 semanas atrás, na mesma linha, ele foi montado na mesma linha que eu pretendo fazer a avaliação de vocês. O estilo de perguntas, né, o que eu quero ouvir de vocês. Eu falei nos comentários da semana passada que algumas pessoas elas foram evasivas, né, dá aquela resposta sem responder direito. Ah, responde qualquer coisa. Então, é esse tipo de resposta que eu não gostaria de ter. Eu gostaria de entender nas suas respostas que você pesquisou aquele assunto, que você buscou a definição. Eu falei, eu vi nas respostas anteriores que vocês colocaram palavras que elas não são minhas e não são de vocês. Possivelmente porque você pesquisou. Tá, então sem muito medo, receio, né? Sem aquela pressão de nossa, vai ter prova. Por isso que eu abro no sábado, porque quem tiver tempo no fim de semana, faça no fim de semana. Sabe, reserva um tempinho. Eu falo 2 horas, mas talvez você não vai consumir 1 hora respondendo as questões. Mas eu deixo uma margem maior porque aconteceu alguma coisa. Ah, Chicão, tive um problema. Eu abri para responder, aconteceu alguma coisa, né? E eu não consegui responder, né? Se isso acontecer, né, manda um recado para mim ou entra na segunda-feira, né? A gente conversa, tal, explica a situação. Eu reinicio a sua prova e aí você consegue fazer de novo. Eu vou jogar fora a anterior, eu vou descartar, vou ignorar e você pode fazer de novo, tá? Presença na segunda-feira que vem. A presença, eu vou estar com o link da aula aberta, eu vou estar com o nosso link padrão, eu vou abrir e vou estar lá. Mas vocês não são obrigados a acessar a aula da segunda-feira. Por quê? Porque a presença de vocês, ela vai ser computada com a entrega da avaliação. Se você fez no sábado, sua presença já está garantida. Se você fez no domingo, vai estar garantida. Chicão, trabalhei, bababá, não consegui. Bom, se quiser chegar antes das 21, não tem problema. Chicão, só consigo entrar 21. Ok. Entra 21, responde até 22h40 e fim. De qualquer forma, eu vou estar online e vou estar disponível a vocês. Tá? Se você não entrou, não vai ficar com falta, porque eu vou computar a presença pela entrega da avaliação. Chicão, o que você vai estar fazendo, né, na próxima segunda-feira no horário da aula? Como tem questões que são dissertativas, possivelmente eu vou estar corrigindo as questões daqueles que já entregaram, né, para rapidamente vocês terem as notas já disponibilizadas. A Amanda já me deu um tá bom, significa que ela entendeu tudo. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar no chat ou pode me chamar aqui e perguntar. Se não houver dúvida nenhuma, eu só peço que vocês não se ausentem ainda, porque eu não registrei a presença de vocês. Me deem só um minuto. Parar de compartilhar. Aqui, trago vocês para cá. Vem a lista de presença para cá. Só mais 2 horas, é rapidinho. Ordem alfabética. Vou até compartilhar com vocês. Se eu cometer alguma gafe, vocês estão olhando aqui, vão me ajudar. Aqui. Pronto. Amanda, ok. Ana Paula, ok. Ana Laura não tá. Beatriz, ok. Carlos, não. Caroline, ok. Douglas, ok. Tá bom. Aqueles que eu for colocando a presença, caso queiram
dizer tchau, podem dizer tchau e nos vemos daqui a 15 dias. Douglas, ok. Gabriel, ok. Gabriel, ok. Gabriele, ok. Gabriela, não. Andriel, ok. Igor, não. Ingrid, sim. Isso, se alguém saiu antes da chamada, vai. Ingrid, sim. Isabela, sim. Jennifer, não. João Vitor tá aí, ok. Josiane tá aí, ok. Júlia tá. Caitlin tá. Larissa tá. Alane tá. Lucas, não. Maria Eduarda não veio hoje? Estranho. Salvar. Peraí que tem a próxima página. Maria Eduarda. Deixa eu não utilizar a paginação. Melhor. Vem aqui. Olha, droga. Nome. Tá aqui. Vai. Pedi para não usar a paginação. Deixa eu ver. Ok. Maria Eduarda foi a última? Não. Mariana, ok. Matheus, ok. Matheus Miller, ok. O outro não. Não, os dois estão aí. Milena, não. Naila, sim. Rafael, sim. Victor, Tô sim. aqui. Boa noite, Firmeza. professor. Boa noite, gente. Até mais. Até daqui a 15 dias. Isso, boa noite. Boa noite, Mariana.